Fala aí, crentelho, beleza? Hoje nós vamos estar tratando de algo quente. Vamos estar tratando do inferno. Ou será que não? A gente fez uma enquete lá no Instagram perguntando a respeito de céu e inferno, se as pessoas conheciam ou não, e a gente teve várias respostas, e o principal que eu consegui analisar é que muitos ficaram curiosos a respeito do que é o inferno, como funciona, ainda mais do que o céu. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, segue lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente está publicando diversos assuntos e algumas coisas bem divertidas lá também, remetendo ao que a gente está fazendo aqui no canal. Então a gente resolveu fazer um vídeo falando a respeito desse conceito de inferno. Lembrando, isso aqui são ponderações minhas, são pensamentos meus a respeito do contexto geral do que eu encontrei até hoje. Então, muito disso aqui você pode discordar ou não importa. Você escolhe qual o caminho que você vai seguir, assim como qualquer crentelho deve fazer. Então, vamos comigo lá descobrir o que é o inferno. Você sabia que o inferno ele é relacionado em diversas religiões? Que nós estamos aqui no Brasil, então normalmente a gente tem mais conhecimento, ou pelo menos mais familiaridade com a religião cristã. Que seria o quê? Um local com fogo, ranger de dentes, com escuro, onde o bicho nunca morre, onde a praga nunca acaba, onde a dor é eterna, é um sofrimento eterno, literalmente isso. O que eu já tenho uma divergência no conceito base disso, porque eu não consigo ver a mesma coisa lendo o mesmo livro que no caso é a Bíblia. Eu não vejo esse inferno bíblico. Posso até falar alguma coisinha com vocês a respeito disso mais pra frente ali no vídeo mesmo, ou se eu não falar nesse, vocês podem comentar e pedirem, eu faço um próximo vídeo a respeito do que eu considero em relação à Bíblia e o cristianismo, aí, o que fala um e o outro a respeito do inferno, beleza? Mas, no geral, existem vários tipos de inferno. O inferno em si, ele se apresenta nas mais diversas culturas e nas mais diversas religiões pelo mundo e pelo tempo. É algo extremamente maior do que isso. Por exemplo, a gente tem o inferno cristão, que seria esse com fogo e ranger de dentes ali, mas a gente tem também outro aspecto totalmente inverso, que é, por exemplo, na cultura nórdica antiga, que venerava Thor, por exemplo, ali, que eles tinham uma concepção de inferno que era algo gelado. Note a disparidade entre um e o outro. Ah, mas um está certo, o outro está errado. Será que realmente é assim? Eu não consigo ter essa visão. Para mim, as pessoas, o ser humano em si, ele não tem a capacidade de criar nada. Esse é um conceito que eu tenho. A gente só consegue pegar algo que existe e moldar esse algo. É uma visão que eu tenho. Então, por causa dessa visão, eu não consigo ver que essa disparidade que tem entre, por exemplo, esses dois aspectos, mas que existem diversos outros no meio disso, infernos como o Hades, por exemplo, da cultura grega, ou diversos outros que são simplesmente nomenclaturas diferentes e com pontos diferentes, que realmente esses infernos eles estejam desconectados. E através disso eu comecei a perceber alguns detalhes. O primeiro detalhe é que o inferno ele é baseado em cima da crença, da religião não somente, mas da crença popular daquele local onde ele foi concebido. Então, por exemplo, para nós, o inferno quente é algo que é aceito, ou seja, algo ruim você ser queimado. No caso do nórdico, o frio era algo que eles consideravam pior, o calor não era algo tão ruim. Ser queimado talvez não fosse tão ruim quanto morrer congelado. Entende a diferença? Então a gente encontra em diversos aspectos, em todos os conceitos que eu consegui buscar, essa disparidade de que o inferno é transcrito como sendo algo temível àquele povo. Ou seja, se eu tenho medo disso, ou se eu não gosto disso, se eu acho que isso é extremamente ruim, significa que no inferno tem isso. Quer ver um exemplo? Se por acaso você tem medo de palhaço. Calma, gente.
Eu sei que muitos de vocês vão rir e outros vão dizer, eu tenho medo. Acredite, medo de palhaço é algo muito comum na atualidade. E assim, se você tem medo de palhaço, se você acha que palhaço é ruim, automaticamente o inferno que você criaria teria palhaço. Entende isso? Então no inferno que alguém que tem medo de palhaço estiver, esse inferno vai ter palhaço. Talvez nem exista demônios. Imagine, você não tem medo de demônio, gosta de filme de terror, mas quando aparece um palhaço, ai meu Deus! É basicamente isso. Então talvez o inferno não teria demônios, e sim teria palhaços, ou demônios vestidos de palhaço, pior ainda. É mais ou menos esse conceito, tá? Então, observando isso, eu comecei a pensar, talvez o inferno não seja necessariamente um local. Talvez até exista um local onde é o inferno. Mas eu acredito que não. Eu acredito que o inferno em si, ele não é um local, e sim uma sensação. Homens acham que o inferno é um casamento. Eu discordo. Eu discordo. Não acho isso não. Não. A gente tem vários tipos de inferno. Qual que seria, se é que o inferno existe, qual inferno seria o real? Se com tantas versões diferentes, a gente tem inúmeras possibilidades. Fato é que nós não temos exatamente como saber como seria. Só que tem um detalhe a respeito do inferno que chama muito atenção. Quer ver? Eu peguei e analisei que em todas as religiões que eu encontrei, algo referente a inferno, a Hades e diversos outros nomes que existem, mas que remetem a esse mesmo padrão de sofrimento, de local de sofrimento, todos eles têm uma base em comum. E essa base em comum é o motivo pelo qual você vai para o inferno. Inclusive, eu vou deixar aqui um card para vocês aqui em cima, que fala que o pecado não te leva para o inferno. Tá? Vocês cliquem lá e vocês vão achar interessante esse contexto. E aqui está falando especificamente do cristianismo, tá? Não está falando de outras religiões, mas que também pode ser aplicado em outras religiões. Também vou deixar um card aqui em cima a respeito do que é pecado, se acaso você tiver alguma dúvida em relação a isso. Mas acredite, o pecado não é exatamente aquilo que a maioria conhece. Mas aqui no caso do inferno, você iria para o inferno, ou você vai para o inferno, por você ter feito ou deixado de fazer alguma coisa. Isso em todas as crenças que eu encontrei até agora. Tem esse ponto em comum. Duas coisas me vêm à mente nesse sentido. A primeira coisa, que se todas as crenças têm o mesmo conceito, talvez o conceito seja real. Não necessariamente que o inferno seja real, mas o conceito talvez seja real. Porém, o que seria esse inferno? Eu entendo que o inferno é literalmente ruim, mas não no sentido de lugar, e sim no sentido de sensação. A sensação é ruim. Vai trazer para você todas as coisas que você não quer, todas as coisas que você despreza, tudo aquilo que você não aceita, vai vir isso para você. Imagine a seguinte situação. Você fez algo que te afasta de uma grande energia que te dá vida. Automaticamente, você vai cada vez ficar pior, vai cada vez perdendo a sua força, perdendo a sua consciência, aos poucos até o ponto em que você deixa de existir. Esse é o conceito que eu tenho de inferno. Não é um local, você pode estar em qualquer lugar. Porém, a energia da vida, ou seja, a sua vida, vai se esvaindo, minguando, vai acabando, até chegar um momento em que totalmente você deixa de existir. É isso que eu entendo como sendo o inferno. Para mim, o inferno não é um local, e sim uma sensação, um sentimento, algo mais voltado ao interior da pessoa do que ao exterior. Se eu ajo de uma maneira, e essa maneira que eu agi me condena, ou seja, eu mesmo me condeno por conta disso, automaticamente eu vou minimizando, vou diminuindo a minha vida, a minha existência, e essa diminuição da existência vai se tornando o meu inferno após a morte. Basicamente isso, ou seja, o inferno é individual. Claro, gente, muitos de vocês podem estar olhando para o que são pregados nas igrejas a respeito de inferno, o que a Bíblia fala a respeito de inferno, e eu não desmereço nem um pouco, pelo contrário, a Bíblia é a minha maior fonte de pesquisa, tá? E quando você analisa na Bíblia, você percebe que o aspecto que está sendo falado na Bíblia é o conceito de quem está escrevendo. Não, gente, não foi Deus quem escreveu a Bíblia.
Para frente eu vou estar falando sobre isso também, tá? Então, a pessoa que está escrevendo a Bíblia, ela já tem um prévio conceito a respeito do que é inferno, e é isso que ela traz na Bíblia. E esse conceito que ela tem é que a gente tem que encontrar, e não simplesmente o que está sendo escrito, porque o que está sendo escrito é simplesmente a visão do inferno para a pessoa, e não necessariamente a visão real do que é inferno. A gente tem que pegar as entrelinhas. Eu chamo a atenção para vocês darem mais uma lida na Bíblia, quem tiver esse conceito aí, e começa a pensar nisso durante essa leitura, beleza? Então, isso seria o que é inferno para mim. Vou falar para vocês agora então, vem aqui junto com a gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho que a gente vai estar lançando vídeos novos toda terça e toda quinta-feira, tá? Dá um like se você gostou, comenta ali embaixo o que você gostou, o que você não gostou, o que você concorda ou não concorda, que a gente pode pegar essa base aí para estar explicando melhor alguns conceitos gerais aí para vocês. Então vamos juntos, sempre com lógica, hierarquia e observação para desvendar os mistérios desse mundo.